palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavras de esperança, perseverar na fé para suportar as tribulações. Atos dos Apóstolos 14, 21 a 28. Tudo bem com você? Que você tenha feito aí a experiência do amor de Deus, a experiência do cuidado de Deus na sua vida, possa ter contribuído com a sua fé, com a sua confiança em Deus. Também concluímos aí o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, onde a leitura traz como proposta perseverar na fé para suportar as tribulações. Eu queria convidar você a rezar comigo, a meditar essa passagem, que eu tenho certeza que vai nos levar a uma profunda reflexão da importância de perseverar na fé para vencer a cada dia as lutas que travamos, né? Porque as batalhas são muitas, mas com certeza a providência, a ação de Deus, o cuidado de Deus é maior ainda. Vamos à leitura, vamos ouvir aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesse dia. Depois de ter pregado o evangelho à cidade de Derbe, onde ganharam muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Em cada igreja instituíram anciãos e após orações com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor, em quem tinham confiado. Atravessaram a Pisídia e chegaram a Panfilha. Depois de ter anunciado a palavra do Senhor em Perge, desceram a Atália. Dali navegaram para Antioquia da Síria, de onde tinham encomendando a graça de Deus para a obra que estavam a completar. Ali chegados, reuniram a igreja e contaram quão grandes coisas Deus fizera com eles, e como abrir a porta da fé aos gentios. Demoraram-se com os discípulos longo tempo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, aqui nós vemos então a conclusão da primeira missão de Paulo e Barnabé. Conta para nós que eles, depois de terem pregado o evangelho à cidade de Derbe, ali eles ganharam muitos discípulos e a partir dali eles voltaram, para Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia. Você pode perceber que nesses lugares eles já haviam passado, como se ele estivesse fazendo um pastoreio e vendo como que aqueles que se converteram estavam. E ao ver aquele povo que se converteu perseverando, aí a palavra fala no versículo 22 que eles confirmavam as almas dos discípulos, quer dizer, eles tinham aquela confirmação de quem realmente queria seguir a Cristo, e aí eles faziam a exortação a perseverar na fé. Tá vendo que a primeira coisa que eles falam após a conversão é uma exortação a perseverar na fé? Porque se eu vivo uma conversão, mas eu não persevero na fé, não persevero na oração, é bem provável que uma hora ou outra eu possa desanimar e não querer mais caminhar com Cristo. Eu tive uma experiência, um encontro que eu conduzi há um bom tempo atrás. Na verdade, era um rebanhão de carnaval para jovens. E no rebanhão a gente sempre via jovens que viviam um grande processo de conversão. E me vem à mente um deles aqui agora, e que converteu-se verdadeiramente naquele rebanhão e queria mudar o mundo. E agora eu vou pregar, e agora eu vou isso, e agora eu vou aquilo. E eu me lembro de falar para ele assim: meu irmão,
vai com calma. Não, João, porque agora o que Deus fez foi muito grande. E eu falei, pois é, vai com calma. Não, eu quero pregar, que dia que eu posso pregar? Eu falei, não, espera, você tem que perseverar, você tem que buscar em Deus. Você pode dar um testemunho, você pode contar. E aí ele foi, deu testemunho, conduziu oração, e muito empolgado e tal. Só que com o passar do tempo, não houve aquela persistência, não houve aquela perseverança que se devia. É um rapaz muito bom, trabalhador, honesto, justo, pessoa finíssima, gente boa demais. Mas ele não ficou nem 3 meses participando e rapidamente já saiu do grupo e encontrava com ele, vamos voltar, meu irmão, é necessário você estar lá, tal, para perseverar na oração, estar em comunidade. Não, beleza, o dia que der eu vou. Aí eu falei, pronto, o dia que der eu vou. Se nós não colocarmos Deus como prioridade, irmãos, não vai não tem jeito, sabe? A perseverança talvez seja uma das ferramentas mais importantes que o cristão tem na mão. Porque ir um dia ou outro, buscar a Deus um dia ou outro, falar de Deus um dia ou outro apenas, é muito fácil. O dia que dá na cabeça, eu faço isso, né? Agora, estar com Deus todos os dias é realmente para quem quer perseverar na oração. É para quem quer perseverar na oração. E aí eles exortavam aqueles irmãos que eles reencontravam perseverantes. Olha, então agora eu digo mais uma vez, realmente, perseverem na fé. Perseverem na fé. Aí eles concluíam a frase dizendo que é necessário entrarmos no céu, no reino de Deus, por meio de muitas tribulações. Ou seja, o cristão não tem vida fácil, o próprio Cristo deixou isso muito claro. Vocês querem me seguir? Então tomem a cruz. Tomem a cruz. E aí eu quis colocar no título hoje, perseverar na fé para suportar as tribulações. Porque, queridos irmãos e irmãs, as tribulações virão. Eu não sei se é na sua família, na sua vida pessoal, na sua missão, no seu local de trabalho. As tribulações virão. Isso não é ser pessimista. Não, gente, isso é ser realista, saber que dificuldades virão a cada instante. Uma dificuldade que estamos vivendo já há mais de um ano, essa pandemia, é uma dificuldade terrível, prejudicando muitas pessoas que estão ficando desempregadas, outros perderam entes queridos, outros estão doentes, outros estão passando necessidades. Então, é uma triste realidade que nós estamos vivendo nesse tempo. Se não for perseverante na fé, será que consegue suportar tanta pressão assim? E aí o proprietário de uma empresa tem que ser perseverante em Deus, para ele não desanimar, porque ele tem seus funcionários para pagar, e o rendimento caiu às vezes muito. Então, queridos irmãos, a gente precisa entender que a perseverança, ela precisa ser verdadeiramente firme em Deus, firme na oração, firme na fé, porque tribulações, lutas, batalhas a cada dia nós teremos. Então eu convido você hoje a pedir ao Senhor a graça. Dai-me, Senhor, a graça de perseverar na fé. Mesmo que eu tenha que passar por noites escuras, momentos sombrios, mas que eu não desanime, que eu não desista, que eu não desespere em meio a tantas lutas, a tantas batalhas que nós temos travado. Nós temos travado e iremos travar. Não nos deixe abandonar, não nos deixe desanimar. Não nos deixe, Senhor, desistir da nossa meta, que é o céu. E aí a palavra continua dizendo que em cada igreja eles constituíram também anciãos, e após orações com jejuns encomendaram-nos ao Senhor em quem tinha confiado. Olha aí no versículo 23, no rodapé da Bíblia, o que a palavra vai dizer. Anciãos eram os bispos e os sacerdotes que presidiam as comunidades naquela época. E esse confiado a Deus significa, pode se traduzir também ao qual eles tinham dado a sua fé. Então, em cada lugar que eles passaram, eles deixaram ali um representante, alguém que pudesse conduzir as pessoas a Deus, um bispo, um sacerdote,
Claro que a forma de ordenar, a forma de escolher, não é a mesma que é hoje, né, irmãos? Mas era escolhido alguém que já estava perseverando na fé, alguém firme, alguém que era convicto daquilo que acreditava, para continuar conduzindo as pessoas. Ou seja, nós somos um povo que precisamos de um pastor. Essas ovelhas que somos cada um de nós, é muito importante ser pastoreado, ser acompanhado na fé. Então, quando nós entendemos o valor da comunidade, nós queremos perseverar na fé dentro da comunidade. Porque quando nós estamos juntos, unidos, e temos ali uma liderança, alguém que nos orienta na direção do céu, isso nos fortalece. Isso nos dá a graça de perseverar. Perseverar sozinho é muito difícil. Porque quando eu persevero junto de alguém que eu estou querendo desistir, ou que as situações estão muito complicadas, aquela pessoa me dá força, aquela pessoa me dá ânimo, me encoraja. E agora quando eu estou sozinho? Como que eu vou ganhar uma palavra de motivação? Às vezes aquele puxãozinho de orelha, irmão, não é por aí não. Não é assim desse jeito não. Então é muito importante também, para vencermos as tribulações, perseverar na fé e estar na comunidade. Junto aí com o nosso sacerdote, junto com aqueles que contribuem para que nós possamos alcançar um dia, segundo a misericórdia de Deus, o céu. A palavra termina dizendo então que eles passaram por diversos lugares, atravessaram a Pisídia, chegaram a Panfilha, depois de ter anunciado a palavra do Senhor em Perge, desceram a Atália. Dali navegaram para Antioquia, da Síria, de onde tinham partido, encomendados à graça de Deus para a obra que estavam a completar. Conta também que eles chegaram, ali chegados, reuniram a igreja e contaram quão grandes coisas Deus fizera com eles e como abrira a porta da fé aos gentios. Demoraram-se com os discípulos longo tempo. Tão interessante, né? Concluíram a missão e depois trazeram ali aquilo que haviam vivido. Falado da conversão, falado do agir de Deus em favor daquele povo. Então olha que interessante, o que nós estamos aprendendo com Atos dos Apóstolos? Começa com eles vivendo a graça da ascensão. E Jesus prometendo, olha, permaneçam firmes na oração, perseverem, permaneçam unidos, porque em breve virá o Espírito Santo e ele vos dará força para serem minhas testemunhas. Depois vem o Espírito Santo, aquele medo, aquele medo de perder a vida, aquele medo da missão, desaparece quando o Espírito Santo é derramado. E aí começamos com a pregação de Pedro, os milagres começam a acontecer, depois vem o encontro de Saulo com Jesus, o batismo de Saulo, a missão de Saulo, agora Paulo, assumindo esse novo nome, assumindo essa nova missão. E aí nós estamos caminhando, conhecendo um pouco das missões que Paulo, juntamente com Barnabé e os demais discípulos e apóstolos, vivenciaram naquele tempo. E estamos concluindo aqui, portanto, a primeira missão de Paulo e Barnabé. Vimos aí, Paulo foi apedrejado, enfim, tantas batalhas que esses irmãos precisaram viver para que a mensagem fosse pregada e que nós estivéssemos aqui até hoje. Tudo isso não é uma ação humana, isso é a ação do próprio Espírito Santo. E como que Paulo, Barnabé e todos os demais conseguiram vencer tudo isso? Pela perseverança na fé. E assim, sendo, eles suportaram as tribulações. Por isso que eles falam disso com tanta segurança. Eles davam um exemplo. Eles eram perseverantes na oração, estavam sempre no templo. Com certeza a palavra fala hoje que eles fizeram jejum. Eles dedicavam o seu tempo, a sua vida, a servir a Deus, a colocar-se à disposição de Deus. Gente, que missão linda, né? Quanta importância nessa estruturação da igreja, nesse formato
como Paulo e Barnabé ali começavam a estruturar. E ainda o pastoreio. Eles vão pregando, passam pelas tribulações e voltam para confirmar se todo aquele povo estava perseverante em Deus. E para surpresa deles, estavam perseverantes em Deus. Que bom lermos essa palavra, refletirmos o que Deus está falando conosco e agora podemos nos colocar diante do Senhor para rezar e falar com Ele. Senhor, nessa sexta-feira, nós nos colocamos diante do Senhor agradecendo por todas as lutas dessa semana e pelo seu cuidado para conosco. O Senhor não nos desamparou e eu creio que nunca irá nos desamparar. Mas nós precisamos, Senhor, de muita força. Precisamos muito da graça do Teu Espírito para não desanimarmos diante das batalhas que temos travado. Olha por cada um desses meus irmãos e irmãs que acompanham comigo essa mensagem agora e que o Senhor possa encontrá-los e enchê-los de muita força, de muita unção, de muita graça, para que eles possam persistir diante das adversidades. Não deixe, Senhor, esta irmã, este irmão que me acompanha, desistir da caminhada, desistir da comunidade. Toca naqueles que estão desanimados, naqueles que estão com muito medo por conta dessa pandemia. E aí pararam de servir na comunidade, pararam de ajudar, deixaram de ser dizimistas. Ô Senhor, quantas realidades que as nossas paróquias têm enfrentado. Senhor, não deixe o seu povo desanimar, não. Quantas pastorais e movimentos poderão deixar até desistir, porque muitos homens e mulheres estão desanimando de assumir esses compromissos dentro das comunidades. Senhor, manda Teu Espírito Santo para que possamos ser revestidos da Tua graça, para que possamos ser revigorados diante de tantos desafios, diante de tantas lutas que temos travado e poderemos travar daqui para frente. Senhor, enche-nos do Teu Espírito, dai-nos também coragem para encarar os desafios de frente. Senhor, cura-nos de todo abatimento, de toda opressão que temos vivido, vem nos libertar. Vem nos curar também da depressão missionária, dessa anemia espiritual que muitos têm vivido, aonde às vezes bate uma fraqueza, bate um desânimo. Muitos às vezes se encontram acomodados. Que o Teu Espírito Santo venha retirar do nosso coração todo espírito de comodismo, Senhor. Dai-nos a graça dessa perseverança na fé, na oração, no jejum, na vida de comunidade, na confissão, na Eucaristia. Dai-nos a graça, Senhor, de verdadeiramente buscarmos no Senhor, esperarmos no Senhor e caminharmos cada vez mais perto do Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amados irmãos, que Deus possa abençoar a você, a mim, a cada um de nós, e que nós possamos perseverar diante de todas as batalhas que no dia a dia nós temos que travar, que nós possamos testemunhar o amor, a bondade e a presença de Deus em nossa vida, em nossa família e em tudo que vivemos, em tudo aquilo que falamos, em tudo aquilo que colocamos diante da presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos como Deus é santo. Pois só Tu tens, Senhor, palavras de esperança, Teu amor, Senhor, e Tua graça me